Então, boa noite a todos. Hoje é dia 4 de abril de 2019. 4 de abril de 2019. É a nossa 16ª aula, resolução de exercícios, VUNESP. Ok. Então, vamos fazer aqui a nossa primeira parte, 50 minutos. Eu vou marcar aqui no nosso timer. E vamos lá. 71. Assinale a alternativa correta. 16ª aula, resolução de exercício VUNESP. Estamos na nossa lista de direitos reais, né? Amanhã vamos tratar da responsabilidade. Ok. 70. 71. Assinale a alternativa correta sobre a posse e o direito real de propriedade. A renúncia à propriedade de bem imóvel independe do registro do ato renunciativo no competente RI. Pessoal, isso aqui nós temos expresso a renúncia, nós dependemos sim. Então nós temos a posse, nós temos a propriedade, a forma de aquisição da propriedade imóvel, que vai ser por uso capião, pelo registro e pela cessão. Depois nós temos a forma de aquisição da propriedade imóvel, correto? Pelo uso capião, ocupação, achado, especificação. Por fim, nós temos a perda da propriedade. Então, vamos seguindo aí na perda da propriedade. Perda da propriedade. No 1275, parágrafo único. Alienação e renúncia, os efeitos da perda de propriedade, venda e renúncia, serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no RI. 1275, parágrafo único. O credor hipotecário é possuidor indireto do bem objeto da garantia. Pessoal, então, a renúncia à propriedade, a renúncia à propriedade de bem imóvel é falso, porque depende nos termos do 1275, parágrafo único. Ok. Então, vamos lá. Falso. B. O credor hipotecário, ele é possuidor indireto do bem objeto da garantia? Olha, isso é absolutamente falso. Porque o credor hipotecário, na verdade, ele tem um direito real de garantia, a hipoteca, ele tem um direito real de garantia. Mas ele não tem a posse direta do objeto da garantia, porque não há transferência da propriedade e nem da posse para o credor hipotecário. O bem continua com o devedor. O devedor. Não há o desdobramento da posse no caso da hipoteca. Os bens públicos dominicais não estão sujeitos à prescrição aquisitiva? Então, a letra B também é falsa. Vamos lá na parte geral. Na parte geral, né, nós temos os fatos, nós temos os bens. Nós temos aqui os bens públicos, artigo 98. Os bens públicos dominicais, quais são esses dominicais? Que constituem um patrimônio, nos termos do artigo 99, inciso 3. Os dominicais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal real de cada uma destas entidades. Ok. E os bens públicos dominicais, eles podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Os bens públicos não estão sujeitos à prescrição. Então, a primeira coisa é o seguinte, você tem para resolver essas questões. Você tem que ter em mente que bem público, você tem que ter em mente o seguinte, que bem público é, o que é o bem público? O bem público nós temos o de uso comum do povo, nós temos uso especial e nós temos os dominicais. Ok. O bem público é isso, uso comum, uso especial e os dominicais. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Todos não estão sujeitos
a uso capião. Não estão sujeitos a uso capião. Correto. Os bens públicos, eles não estão sujeitos a uso capião. Os dominicais podem ser alienados. Podem ser alienados. Logo, não podem ser alienados. O bem público, ele não está, os bens públicos, eles não estão sujeitos ao uso capião. Eles são uso comum, uso especial, uso dominicais. Não estão sujeitos ao uso capião, o uso comum. Não estão sujeitos ao uso capião, o uso especial. Não estão sujeitos ao uso capião, os dominicais. O uso comum não pode ser alienados, o uso especial não pode ser alienados. Os dominicais, eles podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Observadas exigências da lei. Observadas as exigências da lei. Os bens públicos dominicais, eles podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Ok. Não estão sujeitos ao uso capião, já falei. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido. Então, uso comum. Eu vou colocar aqui um G e um R. Uso comum, gratuito ou retribuído. Vamos lá. Os bens públicos dominicais, que são estes. Achei que tivesse caindo, mas estava mesmo. Os bens públicos dominicais, que são estes bens, os bens públicos dominicais, não estão sujeitos a uso capião, à prescrição aquisitiva. Não estão sujeitos. Sim, é a letra C, correto. Letra C. Não se admite a aquisição da posse por meio do constituto possessório? Não, admite-se o constituto possessório. Você lembra que o constituto possessório, a pessoa ela tem a posse direta, é o exemplo da pessoa que vende e continua morando como locador, né? E ela tem a posse indireta, né? Ela tem a posse completa, ela tem a posse plena. Então, ela é o proprietário. O proprietário é quando ele é o proprietário, ele vai se transformar agora, ele vende e se transforma em locatário. Então, o que que acontece nessa situação? Ele vai ter a pessoa a posse direta e uma outra pessoa, que é o adquirente, é o locador. O locador, adquirente, ele terá a posse indireta. Correto? Então, não se admite a aquisição da posse por meio do constituto possessório? Sim, admite. O que se admite? O locador, o adquirente, ele vai ter agora a posse indireta. Por quê? Vai haver o desdobramento da posse do proprietário. Ela é cindida. Ele tem a posse plena, ele tem a posse direta e a posse indireta. Plena. E aqui ele vai ter essa posse plena cindida entre posse direta, para ele, locatário, e o locador adquirindo posse indireta. Então, essa hipótese é a venda do proprietário do imóvel, a venda da casa do imóvel pelo proprietário, sendo que esse proprietário que vende passa a morar na casa como agora locatário. Constituto possessório. Falso, letra B. Na alienação fiduciária de bem imóvel, o fiduciário é titular da propriedade e o fiduciante é pleno possuidor do imóvel. O fiduciário, o credor fiduciário, credor
é 9.514, que é a lei que regula a alienação fiduciária para imóveis. Credor fiduciário, eu uso para nós gravarmos a expressão crediário. E o devedor fiduciante. Então, o credor fiduciário, ele é titular da propriedade e o fiduciante é pleno possuidor do imóvel. Pleno possuidor? Pleno possuidor não, ele é o possuidor indireto. Vamos lá no artigo 22 da 9.514? Então, vamos abrir aqui o artigo 22. Artigo 22 da Lei 9.514. Lei 9.514, artigo 22. Ctrl F. Alienação fiduciária é um negócio jurídico pela qual o devedor ou o fiduciante, não é o credor fiduciário, não é o crediário, ele transfere com escopo de garantia, ele contrata a transferência ao credor da propriedade resolúvel da coisa imóvel. Ele transfere a propriedade da propriedade. A alienação fiduciária ela pode ser contratada tanto pela pessoa jurídica quanto pessoa física e pode ser ainda objeto, além da propriedade, os bens enfitêuticos, o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso, desde que suscetível, e a propriedade fiduciária. Constitui-se a propriedade fiduciária da coisa imóvel mediante o registro no competente do contrato. E nós temos aqui o parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante. Quem é o fiduciante? É o devedor, o possuidor direto, e o fiduciário, o possuidor indireto da coisa imóvel. Vocês entenderam? Ó, então vamos lá. Vamos lá, vamos fazer o esquema. Vamos fazer um esquema, Fernanda. Eu não sei se você já estudou a 9.514. Como é que foi aí o seu? Você já... Não, eu só leio do 22 a 33 nela. Tá. Então você já está por dentro dessa lei, né? Não, eu tenho aquele esquema que você fez lá do Amazonas. Estou até procurando ele aqui. Que dias eu estava revisando ele. Ah, tá. Ótimo. Que bom que você está revisando aquele esquema. Então, esse esquema é muito importante, né? Porque nós temos o artigo 22, 9.514, a 9.514, ela trata da alienação fiduciária de imóvel, alienação fiduciária do imóvel. Então, ela é regulada por essa lei 9.514. E o que é alienação fiduciária? É um negócio jurídico. A alienação fiduciária é um negócio jurídico. Nós temos duas figuras. De um lado, nós temos o credor fiduciário. O credor, conhecido como fiduciário. Crediário. Do outro lado, nós temos o devedor. O devedor, se não é fiduciário, é o fiduciante. É óbvio que na prova eles perguntam isso. E aí nós temos a alienação fiduciária, que é um negócio jurídico regulado pela Lei 9.514. É um negócio jurídico pela qual o devedor ou o fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Então, aqui nós temos a transferência, né, da propriedade imóvel. E, obviamente, porque essa propriedade ela pode se resolver, ela vai ser resolúvel. Nós temos aqui a propriedade imóvel, ela vai ser resolúvel. O que ocorre nos termos do artigo... A alienação fiduciária pode ser contratada por pessoa física ou pessoa jurídica. Ela pode ser por pessoa física, pessoa jurídica, correto?
ela pode ser, além da propriedade, não só a propriedade, ela pode ser objeto, ter por objeto, propriedade, a propriedade, ela pode ter por objeto a propriedade, e isso aqui é extremamente importante. Os bens enfitêuticos, o direito de uso especial para fins de moradia, direito de uso especial, fins de moradia, direito de uso especial, fins de moradia, do EFIM, e o direito real de uso suscetível de alienação, direito, e o do suscetível de alienação. Então, nós temos o que pode ser objeto da alienação fiduciária, além da propriedade. Olha, sabemos que a alienação fiduciária ela não é própria, unicamente exclusiva. Ela pode ser contratada tanto por uma pessoa física quanto por uma pessoa jurídica. E ela pode ter alienação fiduciária como objeto, além da propriedade plena, que transferiu-se ao credor fiduciário. O quê? Os bens enfitêuticos, desde que essa transferência, hipótese que será exigível o laudêmio, porque a gente sabe que com a transferência da enfiteuse, nós temos, é devido o laudêmio, que se difere do cânon, do foro, que é aquele valor anual, devido pelo enfiteuta ao senhorio. No caso da transferência da enfiteuse, o que é devido é o laudêmio. E quando esse laudêmio será devido? Se o objeto da alienação fiduciária for bens enfitêuticos. Quando ela será devida? Quando da consolidação do domínio útil no fiduciário, no credor fiduciário. Por quê? Há o desdobramento na enfiteuse do domínio, correto? Há o desdobramento da enfiteuse do domínio. O senhorio tem o domínio direto, enquanto o devedor fiduciante tem o domínio útil. Então, se o domínio direto e o domínio útil se consolida na pessoa do credor fiduciário, porque ele só tinha o domínio direto, nós temos, então, é devido, na consolidação, o pagamento do laudêmio. Bens enfitêuticos, direitos de uso especial para fins de moradia e os direitos reais de uso, se alienáveis, suscetíveis de alienação. E a propriedade superficiária. Então, isso aqui a gente tem que decorar mesmo, propriedade superficiária. Então, estamos tratando aqui da 9.514, é uma lei extremamente importante. Constitui-se a propriedade fiduciária da coisa imóvel mediante registro. Então, nós vamos ter aqui registro no RI, correto? Registro no RI, e nessa hipótese, há o desdobramento da posse. Se há o desdobramento da posse, o devedor fiduciante ele continua com a posse direta. Então, aqui ele vai ter a posse direta, e o credor fiduciário, obviamente, ele terá a posse indireta e a propriedade fiduciária resolúvel da coisa imóvel. Quem tem a posse direta? Quem tem a posse direta é o devedor fiduciante. Posse direta. No contrato de locação, quem tem a propriedade? O locador. O locatário, ele tem a posse direta. O locador, ele tem a posse indireta. Correto? O contrato que serve de título contém, nós temos o que ele deve conter, e com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Então, isso aqui é importante. Pagou a dívida? Pagou a dívida. O que acontece? O credor fiduciário que tem a propriedade resolúvel do imóvel terá a propriedade desse imóvel resolvida. Resolve-se. Pagou a dívida? Resolve-se.
A expressão é resolve-se. E não pagou. Não pagou. O que é não pagou? Consolida-se. Consolida-se. Não pagou? Resolve. Consolida-se. Consolida-se. Aqui nós temos aquelas regras, né? Que essa lei a gente ficou falando bastante sobre ela. Não pagou, consolida-se. Ela deixa de ser uma propriedade resolúvel e ela passa a ser uma propriedade plena, correto? Vamos ver qual. Vencido e não paga, no todo ou em parte, é o artigo 26. Vencido e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituída em imóvel fiduciante, consolidar-se-á, nos termos desse artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Consolida-se. Pagou a dívida? Resolve-se. Não pagou? Consolida-se. Ponto. Fizemos aqui a nossa breve explanação sobre este instituto. Então, na alienação fiduciária do imóvel, o fiduciário, o credor fiduciário, é titular da propriedade e o fiduciante é pleno possuidor? Não, ele tem a posse indireta. Ponto. Resolvido. 71. 72. Instituto, com relação ao instituto da posse. Constante no Código Civil, é correto afirmar que está previsto no capítulo de direitos reais? Falso. A posse está previsto no livro Direito das Coisas, anterior aos direitos reais. B. O possuidor tem direito de ser mantido em caso de esbulho. Mantido é no caso de turbação. Falso. Restituído no caso de turbação. Restituído no caso de turbação. Não, restituído. Peraí, vamos dar uma olhada lá naquele parágrafo que trata. Agora, vamos lá, da posse. Falei tanto sobre isso ontem. Efeitos da posse. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se. Professor. É o 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho. Restituído no desbulho. É a reintegração da posse. Perfeito, é isso mesmo. Restituído 1210. O possuidor tem direito de ser mantido na posse, no caso, no caso de turbação, foi o que eu falei, restituído no caso de esbulho. Ele trocou aqui, e segurado de violência iminente, falso, letra B. Ao possuidor de má-fé serão restituídos quaisquer benfeitorias, mesmo que as necessárias? Não, vocês se lembram que nós tínhamos aquelas necessárias, que eram as benfeitorias necessárias, era o telhado, correto? Elas são para conservação, necessárias para conservação. Depois nós tínhamos as úteis. As úteis eram os melhoramentos, era o banheiro. E tínhamos as A grade da janela é úteis, né, para a VUNESP. Exato, a grade, exatamente, Fernanda. Nossa, isso aí, você lembrou disso, incrível. O possuidor de má-fé ao possuidor de má-fé não serão restituídas quaisquer benfeitorias. A primeira é restituída. As necessárias para a conservação. Então, a primeira é restituída. Mas ele não pode reter, né? Aí ele não é assegurado o direito de reter. Então, é isso mesmo. A primeira é restituída. Falso. O possuidor de má-fé tem direito, enquanto durar a sua posse? Não, de boa-fé, nós vimos aquele quadro, é a coluna da esquerda, primeira coluna. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. É verdade, 72, letra E. Aquele quadro que eu fiz, vamos dar uma olhada nele? Vamos fazer pelo quadro. Eu vou buscar o quadro aqui, porque aquele quadro é um quadro muito bom. É um quadro... Não é esse. É esse aqui. Ele está falando perda ou deterioração. A perda ou deterioração ela pode ser acidental, como ela pode ser não acidental. Se ele estiver de boa-fé e se ela for acidental, ele não responde. Mas o de má-fé responde. Se ela tiver sido não acidental, ou seja, ele tiver dado causa, ele sendo tanto de boa-fé quanto de má-fé, ele vai responder. Então, o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. O possuidor de boa-fé não vai responder pela perda ou deterioração da coisa acidental.
que não deu causa. Ok. Vou mandar a foto aí para você, Fernanda, se você já não tiver localizado. Por isso, Fernanda, que é bom terminar a aula e fazer como a Lorena faz. Não, eu tenho, já achei aqui. Já achou, né? Não, Você... eu até encadernei o material, coloquei algumas folhas a mais brancas, que aí eu vou acabar de completar, entendeu? Tá aí, deixa eu ver como é que você fez. Não dá pra ver. Nossa, ficou ótimo. É isso que você tem que fazer. Isso é o seu material de estudo. Aí aquela parte geral que o senhor deu para mim, para a Lorena, eu coloquei ela no início, sabe? Aí coloquei Nossa, umas folhas A4 branca, que se eu precisar completar o material, eu tenho folha branca aqui na encadernação já. que legal. Então você viu que agora, para você fazer a revisão, você vai ser capaz de fazer a revisão, Fernanda, numa semana. Uhum. Direitos reais, direito civil, você vai fazer numa semana. Na outra semana, você vai fazer tributário, constitucional, administrativo. Na terceira semana, você faz notarial. Saiu a prova, você no mês anterior, antes da semana da prova, você já revisou toda a matéria. Você vai passar em todas as primeiras fases. Amém. Correto? Aí é só você se dedicar para a prova escrita. Ok. Vencemos a 72. Letra E. 73. Direitos de vizinhança. Regras do Código Civil. Então, a gente tem a perda da posse, nós temos direitos reais, nós temos a propriedade, nós temos a aquisição por acessão, etc. E depois nós temos dos direitos de vizinhança. Vamos lá. O possuidor ou proprietário de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que lá habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, e para isso se valerá de uma ação combinatória. Ação combinatória é a tutela específica, Fernanda, para as obrigações de fazer e não fazer. Tenha isso em mente. Vamos lá. Uso normal da propriedade, 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, correto? Proíbem-se as interferências, considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Ok. 1277, parágrafo único. Então é isso. O possuidor ou proprietário de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências, etc. Caput. As raízes e os ramos da árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido apenas com autorização do dono da árvore. Falso, 1283. Das árvores limítrofes. Nós sabemos que no 1282 nós temos que a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Ok. 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. 1283. 1284. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Ok. Letra B, falsa. As janelas, eirados, terraços e varandas poderão ser construídos até 1 metro de distância do terreno vizinho? Isso consta no 1301. O 1301 ele vai tratar do direito de construir. O direito de construir, ele começa ali no 1299. Fernando, tem que ir acompanhando aí no Código Civil, por favor. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. 1300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. 1301. Proibido abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metro do terreno vizinho. Eu posso ser construído até 1 metro? Não. Eu tenho que construir pelo menos acima de 1,5 metro. Letra D. É o 1308. Vamos lá. 1308. Não é lícito encostar à parede divisória chaminés e fogões, os fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. 1308. É permitido encostar à parede falso? Falso. Não é permitido. O proprietário de nascente ou de solo, em que caem águas pluviais satisfeitas as suas necessidades de consumo, pode impedir ou desviar o curso natural das remanescentes? 1290, isso é falso.
O proprietário de nascente ou do solo, onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. 73, vamos lá, Fernanda, já estamos terminando aqui. Tô acompanhando direitinho. Tá dando para seguir? Tá, só você falando os artigos que eu vou bem rápido também. Ótimo, então tá. Vamos vencendo aqui. 74. As regras do condomínio edilício, essas regras do condomínio edilício, elas são daquelas, mas a gente vai falando nos artigos e a gente vai passando por elas. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 1/4 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham a posse ou detenção. Isso é 1333, né? Perfeito, 1333. É 2/3. A convenção que constitui o condomínio deve ser subscrita pelos titulares no mínimo 2/3 e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares. Condomínio 2/3. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório do RI. Para aquelas pessoas, para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção, vale desde logo, é obrigatório desde logo. Mas para terceiros, só depois do registro no RI. O síndico de um condomínio que possui em sua convenção dispositivo expresso autorizando a troca de administradora sem anuência da Assembleia, não poderá fazê-lo sem aprovação, pois a atual legislação determina que este ato seja convalidado por todos os condôminos. Isso está previsto, Fernando, no 1350, parágrafo 1º. O 1350, ele diz o seguinte, que convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo, se ele não convocar. Se o síndico não convoca a Assembleia Anual para aprovar o orçamento das despesas, na forma prevista na Convenção, as contribuições dos condomínios e a aprovação das prestações, ela poderá ser convocada por 1/4. Foi isso? Essa que é a resposta. É a resposta, letra C, 1350, parágrafo 1º. Ok. 1350, parágrafo 1º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá requerimento de qualquer condômino. Ok. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção e a mudança da destinação do edifício, 2/3, 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, a alteração da convenção, ponto, ou ponto e vírgula, melhor. A mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Ok. 1351, unanimidade. Alteração da convenção, 2/3. Alteração, destinação do edifício ou da unidade imobiliária, unanimidade. É obrigatório em todo condomínio edilício, mesmo que não previsto em convenção, a existência de um conselho fiscal composta por 3 membros, eleitos em assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. 1356 diz exatamente que poderá haver no condomínio um conselho fiscal e o resto está tudo certo. Composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Facultado. Ok, vencemos. 75. Então, é a 74, letra C. 75. Sobre a prescrição aquisitiva de bens públicos, é correto afirmar que nós vimos aquele quadro. Todos os bens públicos estão sujeitos à prescrição aquisitiva? Falso. Apenas os bens de uso especial não estão sujeitos? Falso, nenhum deles. Nenhum bem público está sujeito à prescrição aquisitiva. 75C são aqueles artigos na parte final ali dos bens. 76, especificamente,
foram aqueles que nós citamos. Pessoas jurídicas, dos bens. Os bens públicos, artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos ao uso cambial. Ok. 76. Assinar a alternativa correta sobre a propriedade imóvel, seu uso e transmissão. O direito à aquisição da propriedade imóvel pela usucapião extraordinária não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez? Não, não falou nada disso. Na usucapião extraordinária, na primeira coluna. Primeira coluna. Não falou nada disso. O proprietário causador de interferências prejudiciais ao sossego da vizinhança, com respaldo do interesse público, fica isento do pagamento de indenização? Não, nós falamos ali no direito de vizinhança, que ele tem o dever da indenização. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, à saúde, 1277. 1277. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites. 1278. O direito a que refere o artigo, etc., não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Ok, perfeito, estamos juntos. A propriedade do solo abrange as jazidas, as minas e os demais recursos minerais nele existentes. Não abrange, lá na parte geral do direito da propriedade, nós falamos aqui que o 1228, ele fala que é proprietário quem tem a faculdade, o direito de propriedade tem que ser exercido em consonância com finalidades. O parágrafo 4º é a desapropriação judicial. 1229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondente. E 1230. A propriedade do solo não abrange jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. 1230. 1230. Vamos lá. Sobre a prescrição aquisitiva, já falamos. A letra C, então. A propriedade do solo não abrange. Falamos agora. De acordo com a sistemática adotada pelo direito brasileiro, em regra, transfere-se a propriedade do imóvel no ato da assinatura da escritura pública de venda. Peraí, professor, qual que você está aí agora? 76, letra D. Porque a 76, letra C, nós acabamos de ler. Sim, não, entendi. 1229 e 1230. E a letra D, a nossa sistemática, ela não é a francesa, ela é a alemã. O registro ocorre com a transferência ocorre com o registro no RI, no registro de imóveis. O abandono é uma das formas de perda da propriedade. Preenchidos os requisitos legais, poderá o imóvel ser arrecadado como bem vago? Sim. Perda da propriedade. Vamos lá. Alienação, renúncia, abandono, perecimento, desapropriação. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de... 1276, Fernanda. Com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, que se não encontrar na posse de outro, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois da propriedade do município ou do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Ok. 76, letra E. 77. Sobre a posse, é correto afirmar. A posse não pode ser adquirida por representante? Pode ser adquirida por representante. Vamos lá. 1204. 1205. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Tranquilo, não temos problema quanto a isso. Que mais? 75, 76, 77. Sobre o Instituto da Posse, é correto afirmar A, B. É facultado ao sucessor singular unir a sua posse à de seu antecessor para efeitos legais? Sim. B. É verdade, sim. Isso aí é acesso possessiones. Ele fala no 1243. Né? Ele fala no 1243, ele fala no 1207, o sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. Ok. Vamos lá.
O possuidor direto não tem proteção possessória contra o possuidor indireto. O direto não tem, não. O possuidor direto não tem. O possuidor direto, o locatário, por exemplo, ele pode proteger a sua posse contra o locador. Isso é falso. A letra B é a letra correta, 77 com fulcro no artigo 1207. A letra C está equivocada. A letra D, em razão da vedação à autotutela, não é possível a autotutela para se defender a posse, né, que são os atos de defesa, no caso da turbação, ou os atos de desforço, no caso de esbulho, e tem que ser tão logo e indispensável. Ok. 1210, parágrafo 1º. Agora, vamos lá. Em razão da vedação... Falso, não veda. O detentor possui proteção possessória equivalente? Não. O detentor possui proteção possessória? Não, ele não possui, correto? Então, 77 é letra B, correto? 78. Instituto da propriedade fiduciária. Vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer até o 80. A gente já vai terminar aqui. Propriedade fiduciária. Fernanda, é o seguinte, aqui nós temos alienação fiduciária de imóvel. Eu tirei essa foto aqui. A gente já vai terminar. Deixa eu ver se eu tirei essa foto. Eu não olhei o celular. Mas eu vou tirar essa foto aqui agora. Vamos lá. Eu não vou apagar isso aqui agora. Eu vou fazer um comparativo só. Vamos lá na parte específica que trata... Deixa eu voltar aqui nos gerenciais. Penhor, do uso, do condomínio de lotes, do condomínio não, da propriedade fiduciária, da superfície, da propriedade resoluta e propriedade fiduciária. Olha, é o seguinte, Fernanda, essa propriedade que nós temos aqui, no artigo 1361, é a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível. Coisa móvel infungível é a do carro. Coisa móvel infungível é o carro. O capítulo 9 do Direito das Coisas, no 3º livro da parte especial do Código Civil, ele trata da propriedade fiduciária, mas a propriedade fiduciária da coisa móvel infungível. Coisa móvel infungível. Aqui é imóvel. E a móvel infungível não é tratada na Lei 9.514. A móvel infungível é tratada no artigo 1361 e seguintes. 1361 do Código Civil. Código Civil. Ok. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no RTD do domicílio do devedor. Ok? Ou em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação do certificado. Então, a propriedade fiduciária do bem móvel infungível vai ser constituída com o registro desse contrato. Esse contrato, obrigatoriamente, ele é celebrado por um instrumento ou público ou particular. E esse contrato ele é registrado no RTD, do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor fiduciante o possuidor direto da coisa. A propriedade superveniente adquirida pelo devedor torna eficaz desde o arquivamento a transferência da propriedade fiduciária. O contrato que serve de título à propriedade deve conter. Aí temos os elementos. E aí, antes de vencida a dívida, o devedor, as suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário, a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza, ok, e entregá-la ao credor se a dívida não for paga no vencimento. Vamos continuando aqui, vamos ver o que ele fala. A constituição da propriedade fiduciária independe de registro do contrato no órgão competente?
A gente acabou de ver isso. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, ele serve de título no RTD do domicílio do devedor. Ok. Exatamente. É verdade. Independe, isso é falso. 1361, parágrafo 1º, é falso. B. Em caso de inadimplemento pelo devedor, poderá o credor, em regra, optar pela adjudicação da coisa, caso não prefira aliená-la. Olha só, Fernando, presta atenção. 1364 diz o seguinte: vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros e aplicar o preço do pagamento do seu crédito e das despesas de cobrança e entregar o saldo se houver ao devedor. Ou seja, ele não pode optar pela adjudicação da coisa, ele não pode ficar com a coisa. Ele tem que, obrigatoriamente, a vender, alienar a coisa a terceiros. Ok. O regime de alienação fiduciária é aplicável aos móveis, sendo vedada a sua utilização para imóveis? Falso. 9.514. Temos lei própria para reger a alienação fiduciária de imóveis. Com a constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da posse, atribuindo-se ao devedor a posse direta e ao credor a posse indireta. Exatamente com a constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da posse, atribuindo-se ao devedor fiduciante a posse direta e ao credor a posse indireta. É importante nós termos em mente esse quadro, que facilita muito a nossa vida. Em caso de alienação do bem por inadimplemento do devedor, quando o produto da venda não for suficiente para a quitação da dívida, o devedor fica exonerado do excedente? Falso. É nula a cláusula, no 1365, a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Ok. Mas o devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento dessa dívida. Ou seja, ele não pode ficar com a coisa alienada em garantia, ele não pode ficar com a coisa em garantia, se a dívida não for paga, mas o devedor ele pode dar o seu direito eventual à coisa por pagamento em pagamento dessa dívida. Ok. O 1367 ele diz o seguinte, que a propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeitam-se às disposições do capítulo 1 do título 10 do livro 3. O livro 3 é esse livro. O título X são as disposições gerais do penhor e da hipoteca e anticrese. Ou seja, a propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições das disposições gerais do penhor, da hipoteca e da anticrese, que são as do capítulo 1, disposições gerais, do título 10 do penhor, da hipoteca e da anticrese. Não se equiparando para quaisquer efeitos a propriedade plena do artigo 1231. Claro, não é propriedade, ela é resolúvel. Mas o que ele está perguntando? Em caso de alienação, é o 1300, quando vendida a coisa, o produto não passar para o pagamento da dívida e das despesas, continuará o devedor pelo restante. 1366, letra E. Isso. 79, vamos lá, já vamos terminar, só temos duas questões. Com relação às formas de aquisição e perda da propriedade, assinale a alternativa correta. De acordo com a sistemática adotada pelo direito brasileiro, em regra, a transferência da propriedade imóvel no ato da confecção da escritura falso, com registro. A posse de má-fé obsta a prescrição aquisitiva independente do prazo transcorrido? Não, 15 anos é extraordinária, independe de boa-fé e título. Os efeitos da renúncia ao direito de propriedade independem do registro? Não. Renúncia e transferência, alienação, registro. Abandono, não. Nós vimos isso já lá nos... Tudo bem, Fernanda? Quer que eu fale dos artigos? Não, estou acompanhando. Tá, tudo bem. Para fins de contagem do tempo exigido para a prescrição aquisitiva, o possuidor poderá acrescentar a sua posse e de seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. Essa aí está um pouco... sim, porque a posse, para você adicionar a posse, elas têm que ter a mesma característica. Nós falamos sobre isso na série. Contínua e pacífica mesmo. Contínua e pacífica está certo. O abandono não configura? Não, configura. 80. Assinale a alternativa correta aceita do direito real de usufruto. Vamos lá, a gente já está muito bom com aquele quadro do usufruto. Né? O usufruto, né, ele vai ser instituído por uma escritura pública, pode ser por testamento, né? Mas não há nada específico quanto à forma de instituição do usufruto no Código Civil. Admite-se a transferência de direito real de usufruto por alienação e não pode ser alienado, razão pela qual também não pode haver o penhor sobre um bem que não pode ser alienado. Não pode haver o penhor cair sobre o usufruto. Ao contrário, o penhor pode cair sobre o direito de superfície. Ok, porque o direito de superfície pode ser alienado.
Pode o usufrutuário alugar o bem recebendo os frutos da locação? Letra B, correto. Pode sim, claro, ele pode. É vedada a cessão? Não, ele pode fazer a cessão gratuita ou onerosa, ele não pode alienar, mas ele pode ceder. Em regra, as despesas condominiais são de responsabilidade do não proprietário, falso são de responsabilidade do usufrutuário, e com a morte do usufrutuário transmite-se aos herdeiros. Falso ele é vitalício, mas ele não se transmite por morte. Então, Fernanda, vamos encerrar por hoje. Eu vou terminar a gravação, deixa eu ver quantos minutos faltam para a nossa aula terminar. Ué, peraí. Timer, faltam 14 segundos. Nós fizemos todos os exercícios. A segunda parte dessa aula 16 vai ser essa 16 aulas de resolução de exercício. Vai ser... nós vamos ministrar a segunda parte. Deixa eu encerrar aqui a gravação, mas você fica aí online, tá, Fernanda? 50 minutos, pronto.